Ensino sobre salvação e desenvolvimento harmônico. 3 posições da consciência estruturada. Prevenção de uma possível catástrofe global. Autorrecuperação. Controle de eventos diretamente de sua consciência. Grigori Petrovich Grabovoi. Estou começando agora uma série de palestras que tratam de 3 posições sobre a estruturação da consciência. A primeira posição é a prevenção de uma possível catástrofe global. A segunda é a autorrecuperação. A terceira é o controle direto de qualquer evento no sentido criativo da própria consciência. A educação ocorre na forma de palestras que realizo de forma independente. Então eu respondo as perguntas. Se possível, é aconselhável preparar perguntas para cada palestra ou para cada seminário. Isso não significa que eu vou responder as perguntas de imediato. Você pode deixar as perguntas na caixa postal ou no escritório, por exemplo. Mas seria melhor na caixa postal porque as informações podem ser processadas mais rapidamente lá. Este curso de estruturação da consciência, de acordo com meus ensinamentos sobre salvação e desenvolvimento harmonioso, visa principalmente alcançar este resultado em nosso desenvolvimento, que possamos evitar uma possível catástrofe global e criar um desenvolvimento seguro. Sempre que possível, procuro realizar minhas palestras diante de um público maior para que as tecnologias possam ser repassadas a todos. Sua tarefa após este curso é transmitir essas tecnologias. Sua facilidade de transmissão é que eles se baseiam de muitas maneiras em simples leis de pensamento. Suponha que olhamos para algo no lugar de pensamento sobre a realidade física. Só teremos um processo de pensamento no local. Ou, em outras palavras, um nível em que o processo de pensamento não determina diretamente os eventos. Costumo usar posições geométricas, estruturas, figuras, que determinam concretamente um controle espaço-temporal. O controle se dá através dessas estruturas geométricas. A informação é transmitida da mesma forma. Na minha prática docente, existem tecnologias que permitem que os pensamentos sejam transferidos para destinatários especiais, se é que se pode chamar assim, de informações de um ser humano. Então você terá a oportunidade de ensinar de uma forma não verbal ou de uma forma que é apoiada verbalmente. Ou seja, tecnologias que não são apenas verbais, mas onde você separa mentalmente uma área de informação e a repassa mecanicamente, por assim dizer. Considerando que, de acordo com os meus resultados, você possa controlar qualquer assunto a qualquer distância, aconselho que leia a literatura que trata do assunto, se possível. Por exemplo, esta é a edição de 3 volumes, Prática do Controle, o Caminho da Salvação. E depois, o que está atualmente disponível do ponto de vista dos fundamentos teóricos. Estou agora começando o curso real de sua prática pessoal e gostaria de pedir que, quando eu disser que algo precisa ser feito, por exemplo, mentalmente, que você sincronize comigo. Começaremos apresentando a você as posições básicas de prevenção de uma possível catástrofe global. Essas posições fundamentais devem ser usadas por você nas próximas aulas como posições de apoio, com certos postulados que são simplesmente postulados, ou seja, que podem não ser comprovados em termos de análise lógica. Por exemplo, quando se interage com um objeto da realidade, percebe-se a existência desse objeto de informação com o sentido da visão. Ele simplesmente está lá. Será semelhante aqui também. Haverá um nível de transmissão lógica de informações, bem como um nível em que a lógica se funde com o controle mental. Essencialmente, é uma educação no plano espiritual. Além disso, considera-se a posição da alma e a conexão direta com o Criador, onde já se pode receber o sistema de conhecimento através do contato direto.
Assim, apresento 3 axiomas para a prevenção de possíveis catástrofes globais. O primeiro axioma afirma que a consciência controla a realidade da mesma forma que a realidade controla seu elemento vizinho. Um exemplo simples disso: quando você vê uma árvore, ela controla suas folhas de acordo com as mesmas leis que a realidade, assim como sua consciência controla essa árvore ou qualquer outro elemento da realidade. O segundo axioma afirma que se percebe a realidade transformada pela alma. Apresenta o termo alma como um elemento do controle anterior, significando que a alma também está no futuro ao mesmo tempo, criando de fato a realidade à sua frente. Este axioma precisa de algum tipo de lição de casa. Pense sobre como fazê-lo tecnologicamente. Neste momento, não vou dar um exemplo concreto ou entrar em profundidade. O terceiro axioma é que sua cognição funciona no nível do espaço, que é principalmente o nível de cognição física do espaço. Quando você percebe algo, a percepção é focada no espaço físico à sua frente. O espaço na frente do corpo, por exemplo. Claro que você pode entrar no clima e capturar algo à distância, a qualquer distância. Algo na frente de uma ou outra casa, na frente da sua própria casa, etc. Mas isso requer certo esforço. Por que estou explicando? Agora, à medida que todos se concentram no espaço em frente à sua própria casa, devem usar a energia. Esse esforço é o movimento mental, o que significa que você está conduzindo a estrutura mental neste momento. Esta é uma das coordenadas do controle mental. Se possível, tente determinar outras coordenadas de forma independente e veja onde está a transição do controle lógico para o mental. Pode ser que não haja palavras no nível mental de controle, mas o controle ainda estará lá. Quanto ao sistema de prevenção de uma possível catástrofe global, cheguei à importante conjuntura. De qualquer forma, você deve ser capaz de evitar possíveis catástrofes, seja uma explosão de usina nuclear ou até mesmo a aniquilação do planeta por algum motivo, mesmo que não tenha informações verbais concretas à sua disposição. É o princípio do controle mental. É ainda mais um axioma para ser preciso, que você tem a capacidade de controlar mesmo quando as coordenadas da situação são desconhecidas. Este estado ocorre muitas vezes após o sono, quando ao acordar tem-se a sensação de estar descansado, como se houvesse um raio de luz na percepção. Este é o controle. A partir de agora, tente prestar atenção nas suas condições, porque todo ser humano controla. Mas como o controle é muitas vezes inconsciente, preste atenção aos mecanismos que têm a ver com suas experiências pessoais. Por exemplo, com o sono, com quaisquer elementos da percepção de eventos, uma antecipação de eventos ou clarividência. Tente prestar atenção à coordenada dos controles que abordam áreas desconhecidas do controle de informações. No controle, para evitar uma possível catástrofe global, muitas vezes é essencial, pois essa tecnologia permite o controle de grandes quantidades de informações, mesmo que permaneçam desconhecidas devido à sua magnitude. Basta entrar no ponto de controle de uma área desconhecida, então o controle é obtido. Por exemplo, é particularmente eficaz em relação aos reatores nucleares, pois a reação do reator atua sobre as informações do homem, sobre seus tecidos, o que, claro, pode levar a problemas. Então você tem que controlar para que as características desse nível de realidade não se espalhem no tecido. É que essa tecnologia que eu dou é inofensiva do ponto de vista do desenvolvimento. Eu dou tal desenvolvimento que é igual às ações do Criador. Chegamos aqui ao princípio que mencionei, que quando a alma controla, ela controla tanto ou se aproxima da exatidão de tal controle quanto o Criador. O corpo faz parte da alma. Veja depois, para quem não conhece certas obras,
como o corpo é criado do ponto de vista da lógica do desenvolvimento e da lógica do controle. Aqui eu já passei para o princípio de controle do ponto de vista do Criador. Se alguém desejar obter controle rápido como um raio, basta fazer contato com as informações do Criador. Você se sintoniza que o contato com o Criador é necessário para evitar, por exemplo, uma possível catástrofe global ou uma catástrofe em menor escala. De acordo com a minha prática, também pode ser usado quando uma pessoa precisa ser curada rapidamente ou em um piscar de olhos. Então, um botão na usina nuclear não será pressionado, ou inversamente, outro será pressionado a tempo, o que não levará a uma explosão, o que por sua vez ajudará a evitar uma catástrofe. Claro, não se trata apenas de controlar um ambiente material. Trata-se muitas vezes de controlar uma série de eventos, ou seja, controle sistemático, sobre o qual falarei agora no terceiro ponto. Neste caso, na maioria das vezes, tenho sistemas posicionais que abordam o controle macro. É aconselhável ter esses sistemas de posicionamento em mente pela manhã. Antes de ir trabalhar ou fazer suas ocupações ou até mesmo relaxar, faça primeiro os controles macro, se possível, para que não haja uma possível catástrofe global em perspectiva e no momento atual. Note que eu sempre introduzo a palavra possível. Não corrija a informação relacionada com a situação de fatalidade ou a possibilidade de uma catástrofe inevitável. Sempre acrescente a palavra possível. Eu suponho que uma reação adequada à realidade está relacionada à não fixação da informação. O controle de áreas com características desconhecidas permite não fixar informações destrutivas, o que cria uma vantagem que não permite a realização de eventos de natureza negativa. Agora eu vou para a segunda parte da palestra. É a estruturação da consciência para a autorrecuperação. Se possível, a primeira parte da palestra deve ser concluída. Você pode gastar alguns segundos, minutos ou horas resolvendo essa tarefa diária com base no que apresentei. Você pode obter tecnologias concretas para isso de forma independente, lendo meus livros sobre tecnologias de estruturação ou assistindo às minhas outras palestras, que você pode implementar com base nos princípios que expliquei na primeira parte. A segunda parte. A autorrecuperação por meio de tecnologias de estruturação da consciência. Vou usar esta palestra para isso. Vamos olhar principalmente para o sistema óptico da realidade. É tecnicamente o mais perceptível e permite o controle, por assim dizer, do ponto de vista dos processos mecânicos. É o mesmo que pegar mentalmente esferas ópticas e movê-las de um lugar para outro, mas ainda assim seria um controle de autorrecuperação. O fato é que na prática do resgate, a principal condição é muitas vezes que o socorrista deve primeiro salvar a si mesmo e ao mesmo tempo todos os outros. Portanto, essa estrutura leva em consideração principalmente o nível de macro-resgate. A pessoa, como regra, sempre fica salvo no nível de simultaneidade do resgate. Esse princípio significa que, quando se trata de termos como salve-se ou construa-se, tudo depende de poder fazê-lo em sincronia com os outros. Este princípio, do ponto de vista dos elementos ópticos, diz que o ambiente óptico entra na sua esfera de informação. As leis ópticas que existem em sua percepção não são lineares como na óptica habitual, quando a luz viaja principalmente em linha reta. A óptica da percepção, como você já conhece, é multidimensional. Ou seja, se você imaginar um objeto de informação, ele pode estar em um estado alterado ou desconhecido para nós e nossos órgãos visuais. Pode ser apenas parcial ou mesmo na forma da informação. Por exemplo, uma cor denotando como este objeto pode ser visto. O fluxo de informação para a pessoa vem de todos os elementos de informação. Portanto, o primeiro postulado no sistema de autorrecuperação é:
salve-se junto com todos os outros. Restaurar-se simultaneamente significa que é preciso primeiro sintonizar a percepção com o influxo de informações. Se o tempo for curto, pode ser feito muito rapidamente. Se houver tempo suficiente, você pode fazê-lo analiticamente. Veja como as áreas que você percebe são salvas, o que significa que você deve reconstruí-las. Então, o influxo corre de acordo com as leis não lineares. Uma colina surge, por exemplo, à sua frente, da qual os raios de luz fluem para baixo ou vice-versa, para cima. De perto, eles se parecem mais com fluxos de um líquido. Como regra, linhas retas aparecem à sua frente apenas nas imediações ou à distância, de alguns metros ao infinito. Então, quando uma linha reta distinta se formou muito perto de você, observe por que ela está em seu sistema de percepção. Tente conduzi-los mentalmente para fora, livre-se deles. Faça o controle direto para que não haja linhas retas de luz no primeiro estágio de autorrecuperação, muito próximas, porque o princípio da autorrecuperação é um sistema multidimensional. Deve ser respeitado na primeira etapa da autorrecuperação. Vou resumir novamente. Você sintoniza os eventos, percebe-os e vê como o fluxo desses eventos está fluindo e para onde está indo, ou para cima ou para baixo, fora da colina. Isso pode parecer diferente, mesmo dependendo da hora do dia ou da situação. Uma vez que você tenha visto que este fluxo flui em algum lugar para um centro unificado, para o Criador, por assim dizer, você descompacta o fluxo mentalmente, traga para você e entre em um dos corredores, um dos planos dessa ótica. Tente. Acho que a maioria dos que estão no auditório agora podem visualizá-lo e vê-lo também. É fácil. Você pode trabalhar no nível da imaginação no início. Então você acessa esse sistema fluido, talvez tão simples quanto isso para aqueles familiarizados com computadores. É um sistema que reflete seu ser, suas informações pessoais, seu brilho no reino das conexões gerais. Este sistema de autorrecuperação depende de obter autorrecuperação ou autodireção, em outras palavras, espalhando o impulso de fato instantaneamente daquele reino de volta para você, para o corpo físico. Espalhe-o por todo o corpo o mais rápido possível. É um dos elementos da autorrestauração, onde você restaura todos os outros ao mesmo tempo. Basta ouvir a palestra algumas vezes para entender os meandros deste exercício.